vamos começar a nossa aula de Direito Financeiro Tributário 1 da Universidade de Santa Cecília. Veja só, em rápidas pinceladas, o que nós vimos até aqui no nosso curso? Nós vimos que as receitas públicas se dividem em duas espécies, receitas originárias e receitas derivadas. E que as receitas originárias são aquelas que o Estado obtém através da exploração do patrimônio estatal. E as receitas derivadas são aquelas que o Estado obtém através do exercício do poder de império estatal. Muito bem, nós vimos que entre as receitas derivadas está a que nos interessa particularmente, que são os tributos. Vimos que tributo, portanto, é espécie do gênero receita derivada. E nós vimos que a doutrina e a jurisprudência têm dividido as espécies tributárias em 5, utilizando a premissa da classificação quinquipartida dos tributos, partindo da premissa de que nós temos 5 espécies, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E nós vimos que essas contribuições especiais, por seu turno, se dividem em 4 subespécies, que são contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. E a partir dessas premissas, passamos então a enfrentar cada uma dessas espécies, fazendo o enfrentamento do conceito jurídico de imposto e a sua classificação, das taxas e a sua classificação, das contribuições de melhoria e a sua classificação, dos empréstimos compulsórios e a sua classificação, e das contribuições especiais e a sua respectiva classificação. Após isso, na aula passada, nós enfrentamos aquilo que a gente chama de estrutura lógica da norma jurídica tributária. Essa estrutura lógica da norma jurídica tributária é aquilo que Paulo de Barros Carvalho chama de regra matriz de incidência tributária. Vocês tanto podem procurar na doutrina essa expressão regra matriz de incidência tributária, que é do Paulo de Barros Carvalho, ou procurar a expressão estrutura lógica da norma jurídica tributária, que é de Américo Lacombe, que foi meu orientador no mestrado. Dr. Américo Lacombe é um grande jurista, vivo ainda, graças a Deus, né? E que nas suas aulas no mestrado em Direito, que fiz a disciplina Direito Tributário, me ensinou essa estrutura lógica a partir da obra de Paulo de Barros Carvalho, que eu respeito, é respeitabilíssimo autor, está na nossa bibliografia complementar, inclusive do nosso curso. Vocês podem procurar lá no portal do aluno, que está lá a obra de Paulo de Barros Carvalho. Muito bem, senhores, então vejam só. Hoje nós vamos enfrentar a matéria que eu diria, né, que é uma das mais importantes da nossa disciplina, que são os princípios constitucionais tributários. Para isso eu vou disponibilizar um slide aqui, que não está ainda disponibilizado para os senhores, nem no portal e nem no WhatsApp, mas que será disponibilizado ainda hoje, tanto no portal quanto no grupo do WhatsApp, que é um slide apenas para que a gente possa visualizar, e aí vou dividir a tela com os senhores aqui, desse slide que chamei de princípios constitucionais tributários. Deixa eu ver aqui. Isso. Estão conseguindo visualizar aí?
Muito bem. Então vejam só. Evidentemente, pela simples leitura aí da nossa tela, você veja que são 11 princípios constitucionais que nós vamos enfrentar. Quais sejam: legalidade e retroatividade, isonomia, capacidade contributiva, anterioridade, imunidade recíproca, proibição de confisco, uniformidade geográfica, não cumulatividade, seletividade e liberdade de tráfego, ou livre trânsito de pessoas e bens pelo território nacional. Muito bem. Vejam, senhores, antes de enfrentar com a possível profundidade cada um desses ditos princípios constitucionais tributários, a gente precisa indagar o que é princípio, né? O que é norma-princípio? Afinal de contas, qual é a diferença entre a norma que a gente fala, que a gente diz que é um princípio, e uma norma constitucional qualquer, né? Vamos ver aqui, né? Se a gente pega aqui o caput do artigo 5º, vamos pegar uma norma constitucional que seria, digamos, uma das mais belas normas constitucionais da nossa Carta Política de 1988, que diz em seu caput, né, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Veja, se eu leio este caput do artigo 5º da Constituição, imediatamente eu vou intuir que aqui eu estou diante, não de um, mas de alguns princípios constitucionais que estão nesse dispositivo. Então eu olho essa norma e digo, olha, isso aqui é um... Por exemplo, vamos pegar o principal conceito que está aqui no caput do artigo 5º, que é o conceito de isonomia. Todos são iguais perante a lei. E garantindo o direito à igualdade. Igualdade seria isonomia. Isonomia, poder-se-ia dizer que isonomia seria o principal princípio da Constituição, porque, de acordo com o caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E de acordo com o artigo 152 da Constituição, em matéria tributária, eu posso afirmar que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Se não vejamos, diz o artigo 150, inciso 2 da Constituição, que é vedado, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Está aqui estampado, senhores, no caput do artigo 5º e no inciso 2 do artigo 150 da Constituição, o princípio constitucional da isonomia, o princípio constitucional da igualdade. Vejam, senhores, é impossível ler o caput do artigo 5º e não dizer que eu estou diante de princípios, que esta não é uma norma constitucional qualquer, é uma norma princípio. Muito bem. Agora, se eu ler o artigo 101 da Constituição, vamos nos reportar aqui
o artigo 101 da Constituição, que diz: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Vejam, senhores, pode ir ao Supremo Tribunal Federal, quem já foi, pode ir lá contar os ministros, são 11, né? Tem 11 ministros lá no Supremo, para aqueles que não viram a TV Justiça, né? Que eu acredito que não seja ninguém, é impossível você não ter pelo menos visto um dia a tal da TV Justiça, que é um programa humorístico, né, senhores? Porque esse país é o país da piada pronta, né? Eu não vou nem falar hoje, porque eles fizeram uma piada de tão mau gosto na última sessão, que o mau gosto foi tão grande que eu não consegui nem rir da piada dele, né? A única coisa que me vem à cabeça quando lembro do julgamento da suspeição do ministro Sérgio Moro é a frase de Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer, né, a injustiça, de tanto ver crescer a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a envergonhar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto, né? Rui Barbosa disse isso em 1922, e está lá, e pronto, fizeram o que fizeram, ou seja, inocentaram o corrupto e incriminaram o juiz. Muito bem, mas isso vai ser uma pedra, né, na história do Supremo. Por quê? Porque a Constituição vai ser mudada para alterar a composição do Supremo. Com certeza eles conseguiram fazer com que uma emenda constitucional mude essa composição. Mas enquanto uma emenda constitucional não mudar isso, veja, continua em vigor o artigo 101 e continua em vigor o parágrafo único do artigo 101, que diz: os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, esses 11 ministros são aprovados pelo presidente da República, nomeados, dentre cidadãos com notável saber jurídico e reputação ilibada, como, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, né? Que não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado e não tem nada. Ele é bacharel em direito e advogado, é o que é, e advogado do PT, né? Então, veja, ministro Dias Toffoli é o mais desqualificado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já foi o presidente, atualmente o presidente é o Luiz Fux. Mas então, o Dias Toffoli, segundo o ver da pessoa mais corrupta do país, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história da humanidade e acabou de ter o seu processo anulado com base em prova ilícita. Isso é muito importante que nós estudantes de direito saibamos, porque está escrito no texto constitucional: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E qual foi a prova que ensejou a suspeição do Moro? As gravações ilegais obtidas através de um hacker dos seus telefones celulares. Ou seja, o Lula foi inocentado através da prova mais ilícita que já se ouviu falar na história da humanidade. Então, nunca na história desse país, uma pessoa foi inocentada com base em prova ilícita. E pela primeira vez foi. Então, baseada em prova absolutamente ilícita, foi decretada a suspeição do juiz Sérgio Moro
e anulado o processo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, num julgamento histórico que vai entrar para os anais da história do direito brasileiro, em que a ministra Carmen Lúcia mudou o seu voto. Pasmem, ela tinha proferido um voto dizendo: o juiz não é suspeito. Ao depois que os seus colegas votaram, ela disse: vou mudar um pouquinho, o juiz é suspeito. Ou seja, ela mudou um pouquinho o votinho dela, entendeu? Ela tinha dito em várias laudas fundamentadas de que ele não era suspeito, mas ela falou: vou mudar um pouquinho, ele é suspeito. E aí foi decretada a suspensão do juiz da primeira instância, que condenou o sujeito mais corrupto da história do país, da história do mundo. Nunca ninguém conseguiu roubar 20 bilhões de dólares. Só o senhor Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu roubar 20 bilhões de dólares. E está inteiramente absolvido, o processo dele foi anulado na sua totalidade. Os bens dele estavam bloqueados. Só de previdência privada ele tinha 30 milhões de reais de previdência privada que estavam bloqueados e já não estão mais. E os crimes deles todos prescreverão, porque como houve decreto de suspeição do juiz e o processo foi anulado desde a primeira instância, ele vai ser novamente denunciado e o juiz vai novamente receber a denúncia e vai ter que produzir todas as provas que já estão nos autos, mas que não poderão ser usadas porque são provas ilícitas, produzidas por um juiz suspeito. E nós teremos o que teremos, os senhores vão ver que é a prescrição de todos os crimes da quadrilha que assaltou o nosso país e que impunemente, talvez é bem provável que seja até inclusive reeleita. Então, senhores, esse é o país da piada pronta. Triste, né? Triste. Muito triste. Eu digo, é muito triste, e isso aí é importante que a gente coloque, é muito triste para nós como cidadãos, né? Nós nos sentimos extremamente agredidos em nossa cidadania, porque somos pessoas que costumam ganhar o dinheiro para sustentar nossa família, costumamos fazer isso honestamente, né? E isso agride profundamente o nosso sentido de cidadania. Por outro lado, quero dizer para vocês que isso beneficia bastante a laboriosa classe dos advogados, porque vejam, está instituída a corrupção generalizada e quem precisa mais de um advogado do que um corrupto? Ninguém, senhores. Um corrupto precisa de um excelente advogado. E você, se quiser ser um advogado criminalista, você já pode começar uma nova fase na sua carreira jurídica, instruindo o seu cliente. Olha, se você está sendo processado criminalmente, faça o seguinte: grampeie o telefone do juiz e do promotor. Por quê? Se você for eventualmente condenado, não tem problema, você será. Depois, o juiz vai ser suspeito, porque você vai mostrar que ele andou conversando com o Ministério Público, né? Mas isso não é ilegal, professor? É ilegal, mas segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, prova ilícita serve para absolver o réu culpado. Veja, esse foi o maior precedente da história do nosso país. Prova ilícita serve para anular o processo de qualquer réu. Agora, aconselhe o seu cliente, diga sempre ao seu cliente: olha, não cometa o crime hediondo de roubar pouco, você roube bastante, porque meus honorários são muito elevados, e eu vou cobrar altíssimos honorários para defender você. Então você não roube pouco, porque roubar pouco, isso sim, isso é um crime inafiançável. Agora, se você roubar milhões e milhões, fica tranquilo, irmão. Se você for condenado, você anula o processo inteirinho no Supremo Tribunal Federal, com a maior
com a jurisprudência básica do Supremo Tribunal Federal. Pode declarar o juiz criminal que o condenou suspeito com base num grampo ilícito do telefone do juiz, entendeu? Então o que você deve fazer, criminoso? Senhor criminoso, grampeie o juiz, porque grampear o juiz é a melhor coisa que você pode fazer para se proteger. Você jamais será condenado. Se você for rico e poderoso, e você, inclusive, tiver nomeado alguns desses ministros que vão lhe absolver com base na prova ilícita. Desculpem, mas eu não pude deixar de expor essa situação, porque essa é uma situação que assola o povo brasileiro. Veja, eu digo, sempre disse para vocês, nunca me orgulhei do Poder Judiciário, nunca me orgulhei, mas agora eu passo a sentir vergonha do Poder Judiciário. Não posso dizer isso no tribunal, porque vou perder o processo, e eu não sou burro, eu sou inteligente. Advogado inteligente não perde a causa, ele ganha a causa. Advogado inteligente não xinga a corte. Xingar a corte é coisa de gente burra, como, por exemplo, a ex-presidenta Dilma, que foi lá na tribuna do Senado e falou, é golpe. Ela falou, isso é golpe. Você está falando isso é golpe para quem? Para o tribunal que vai te julgar, que é o Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai à corte e diz, isso é golpe? Você está dizendo o quê? Vocês são golpistas, vocês estão me dando um golpe. Então, o que vai fazer a corte? Vai lhe condenar. Pronto. Então tem um ditado em direito que diz, quem é burro, pede a Deus que o mate e o diabo que o carregue para a profunda dos infernos. Isso um advogado inteligente jamais faria, xingar a corte no seu processo. Agora, em sala de aula, nós somos estudantes de direito. E como estudantes de direito, nós podemos dizer qualquer coisa que não seja crime. E eu posso dizer para vocês, sem vergonha e sem nenhum receio de contradita séria. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado pelo Supremo. Inocentado, porque o processo foi anulado desde o seu início, com base numa prova absolutamente ilícita. E essa decisão do Supremo rasgou o texto constitucional, porque o texto constitucional diz que não são admissíveis. O que eles entendem que seja admissível ou não admissível? Eles disseram, o texto constitucional diz, não são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que eles admitiram no processo? As provas obtidas por meios comprovadamente, reconhecidamente ilícitos. E pronto, e nós temos o que temos. Aqui o Pedro está me dizendo, tem que falar mesmo, professor, isso que está acontecendo chega a ser depressivo para nós que somos cidadãos honestos e bons. Uma vergonha. É isso aí. Professor, é que agora estão falando que a gente vai ter que devolver o dinheiro para eles, né? É bem provável que nós tenhamos que indenizar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele foi injustamente processado. Ex-condenado, ex-corrupto. Exatamente. Olha, nós como cidadãos, nós temos o direito e o dever de refletir sobre isso. Isso aconteceu essa semana. E quem decidiu isso foram esses 11 aqui, nomeados pelo presidente da República. Muito bem, agora o que eu quero lhes ponderar é o seguinte, o que é norma princípio e o que é norma constitucional qualquer, que não é princípio. Veja, esse exemplo aqui, que é o exemplo que eu sempre dou, é o seguinte, vejam só, quando a gente examina o texto constitucional, no artigo 60, a gente vai lá ver que a Constituição possui cláusulas pétreas, não é? Veja só, o artigo 60 da Constituição, ele diz, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara e do Senado
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, do presidente da República. 3, de mais da metade dessas assembleias legislativas e das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Agora, tem o parágrafo 4º aqui do artigo 60, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Muito bem. Ora, será que eu poderia, legislador constituinte derivado, porque nós temos o poder constituinte originário e temos o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário foi aquele poder constituinte que foi aqueles deputados e senadores eleitos para fazer uma Constituição. Já na eleição, foram eleitos para esse fim, para fazer uma nova Constituição. Esse é o constituinte originário. E a partir das legislaturas subsequentes, nós temos o legislador, o constituinte derivado, ou seja, aquele que pode alterar a Constituição se tiver quórum, o quórum de 3/5 dos membros da Câmara e do Senado. Então, pode-se emendar a Constituição? Pode-se. Mas pode-se emendar a Constituição, por exemplo, para retirar do caput do artigo 5º a expressão igualdade? Ou para retirar liberdade? Ou para retirar a expressão todos são iguais perante a lei? Também não. Então vejam, senhores, para retirar a palavra propriedade? Também não. No entanto, eu, legislador constituinte derivado, poderia alterar o texto constitucional para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não fossem mais nomeados pelo presidente da República, mas que fossem juízes de carreira e não pessoas execráveis, como, por exemplo, Gilmar Mendes, Lewandowski e outras barbaridades, né, que nos se apresentam, apesar de que o Lewandowski é um juiz de carreira, no entanto é um verme rastejante, né? Mas não importa, veja, mas poderíamos alterar o texto constitucional? Poderíamos? Poderíamos. Então, a pergunta é: o que a norma do caput do artigo 5º tem que a norma do artigo 101 não tem? Quem se arriscaria aí a uma resposta, por mais idiota que ela pudesse parecer, sem medo de errar, porque aqui nós estamos estudando, e estudar permite-nos errar quantas vezes quisermos. O que vocês acham que a norma do caput do artigo 5º tem, que a norma do artigo 101 não tem? Uma norma originária e uma derivada? Não, todas as normas, nesse caso, ambas as normas são originárias, já estavam no texto constitucional. É não ser democrático, né? Ou não tem nada a ver? Também não. Não é porque, veja, a Constituição garante o Estado democrático de direito, mas toda a Constituição garante isso. A questão é, o que diferencia essa norma do artigo 5º? Tem alguma coisa, tem algo que Tem valores, né, prof? Hã? A norma do artigo 5º traz valores, né? Exatamente, Evelyn. Eu lhe agradeço, penhorado, a resposta. Eu tenho orgulho dessa nossa... Eu tenho É exatamente essa a resposta. A diferença entre a norma do caput do artigo 5º e a norma do artigo 101 é o valor social que a norma contém, ou seja, o conteúdo axiológico, ou seja,
A norma chamada de norma princípio, ela é uma norma constitucional carregada de valor. Ela tem um conteúdo axiológico que a diferencia totalmente das outras normas. E essas normas constitucionais chamadas de normas princípio, elas são verdadeiras supernormas, porque elas sobrevivem às próprias constituições. Se você reparar, por exemplo, na história das constituições, que é muito importante que a gente entenda, né, que nós estamos aqui diante da 6ª Constituição da República Federativa do Brasil. Nós estamos na 6ª Constituição, mas todas as constituições anteriores a esta 6ª, as 5 que lhe antecederam, consagraram esse mesmo princípio, o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, se está expungindo da ordem jurídica qualquer espécie de discriminação. Veja, a discriminação é a barbárie, senhores. A discriminação não é aceita pelo Estado democrático de direito. A discriminação é uma coisa que a Constituição proíbe expressamente, desde o caput do artigo 5º até os demais dispositivos subsequentes. Não há como aceitar qualquer espécie de discriminação, seja em função da raça, seja em função do credo, seja em função da própria orientação sexual da pessoa. É um desrespeito, é uma discriminação você tratar pessoas de forma diferente em função da sua condição social, condição socioeconômica. Veja, hoje mesmo estava lendo uma sentença do indivíduo que foi preso em flagrante e denunciado pelo Ministério Público porque estava andando na areia da praia. Cometeu o crime hediondo de estar andando, caminhando na areia da praia. Não pode, é crime. A sentença dizia justamente o contrário, não é crime nenhum, é que esse cidadão é pobre, negro, provavelmente pouco ilustrado, e por conta disso foi arbitrária e ilegalmente preso por não cometer crime nenhum, porque andar na areia da praia dá tavenha, com todo respeito ao senhor prefeito municipal. Esse decreto de lockdown de Santos, ele é absolutamente inconstitucional. O direito de ir e vir é um direito, senhores, que está no texto constitucional. O texto constitucional traz como mais sagrado o seu direito de ir e vir. Ele tem pertinência, relação direta com a dignidade da pessoa humana. Qualquer pessoa humana que não esteja cometendo crime tem direito de ir e tem direito de vir. De onde veio, de onde foi. Veja, esse cerceio à liberdade de vir, veja, já fere de plano o texto constitucional do artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E vem um decreto municipal e diz: olha, se o senhor sair de casa, o senhor será multado em R$300. Tudo bem. Se ele tivesse sido multado em R$300, até eu não diria nada, porque tudo em função da saúde pública, né? Nós estamos aí tentando preservar a saúde uns dos outros. Mas prisão? Vejam a que ponto chegamos, senhores, nesse país. E o Ministério Público denunciou o rapaz, denunciou, e queria vê-lo condenado.
cometeu um crime hediondo, andou na praia. Agora o Lula não. O Lula precisa ser absolvido, né? Porque afinal de contas, primeiro o juízo da 13ª Vara de Curitiba é incompetente, por quê? O Lula não roubou só a Petrobras. Se ele tivesse roubado só a Petrobras, o juízo da 13ª Vara seria incompetente. Seria competente, mas suspeito, né? Agora, como ele não roubou só a Petrobras, ele roubou a Petrobras, a Eletrobras, tudo mais que termina com Braz, então o juízo da 13ª Vara é incompetente. E não só isso, é incompetente e suspeito. Por quê? Porque os grampos ilegais demonstraram claramente a suspeição do senhor Sérgio Moro. Então, senhores, tudo isso que nós estamos estudando aqui, todos esses cânones constitucionais acabam sendo agredidos, feridos de morte pela Suprema Corte Brasileira. Professor, ontem eu escutei uma frase que falava que no direito penal os fins não justificam os meios. Só que no caso dele, pode, né? Sim, veja só. A prova ilícita é uma barbaridade. Por que a prova ilícita é uma barbaridade? Porque é o chamado fruto da árvore envenenada. O que é o chamado fruto da árvore envenenada, senhores? Porque eu não posso rasgar o texto constitucional a pretexto de melhor cumprir o texto constitucional. Veja, não faz nenhum sentido. Eu não posso rasgar a Constituição a pretexto de melhor cumpri-la. Esse é o cerne da questão, de que a própria Constituição extingue a prova ilícita, não admite, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Minuto só que eu vou encerrar a gravação para retomar em seguida. Um minuto, por favor.